This is the moment. Paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus. Irmãos, muitas pessoas não entendem quando a gente fala assim, você é casa de Deus. Hoje, na nova aliança, eu sou a casa de Deus e você é a casa de Deus. Muitos não entendem, justamente por causa daquela passagem que Jesus, quando estava no templo, o segundo templo que os judeus haviam erguido, quando Jesus estava ali e que ele ensinou as pessoas, ele disse o seguinte: vocês não viram o que está escrito? Que a minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Então muitos não entendem e falam assim, mas Jesus falou que o templo era a casa de Deus. Sim, o templo era a casa de Deus. Só que existe um versículo, irmãos, que resolve essa questão. Por quê? Porque no próprio Novo Testamento tem passagens onde a palavra fala que a habitação de Deus é o ser humano. Que o santuário de Deus hoje é o ser humano. Mas e aí, então como é que fica, irmãos? Tem passagens que fala que a habitação de Deus é o ser humano, são pessoas, que hoje a morada de Deus são pessoas, é no ser humano, mas Jesus também falou a respeito do templo que era casa de Deus. E aí? Então realmente onde é que Deus habita? No templo, construído, erguido pelo homem de pedra, areia e cimento, ou no ser humano? Irmãos, isso é fácil de entender, é simples. Por quê? Porque a própria Bíblia se prova, irmãos. O que acontece? Existe aqui dois períodos, queridos. Quando Jesus falou aquilo para os judeus, naquele dia, quando ele estava no templo ensinando, irmãos, ele ainda estava na antiga aliança. Ele ainda estava na antiga aliança. Até porque, depois que Jesus falou isso aí, eu vou mostrar aqui para vocês na Bíblia, irmãos, só para não ficar nas minhas palavras, teve aquele acontecimento em que os cambistas estavam... E Jesus, quando falou isso aí, foi naquele período onde os cambistas eles estavam vendendo ali animais que eram usados para sacrifício de perdão, como dizia a lei de Moisés, que tinha que se sacrificar animal para o perdão de pecados. Então, nesse tempo ainda, valia essa lei, irmãos. Estava valendo essa lei, quando Jesus falou isso. Então, isso mostra, eu vou mostrar para vocês aqui que Jesus, irmãos, ele estava na antiga aliança quando ele falou aquilo. Então, é interessante, para entender isso, irmãos, para não ter essa confusão, no próprio Novo Testamento, onde Jesus falou isso aí, e onde também fala que o ser humano, a morada de Deus, existem esses dois períodos. Então Jesus estava na antiga aliança ainda. E sabe por que isso, irmãos? Porque a própria Bíblia diz o seguinte, irmãos, que um testamento ele só tem validade com a morte do testador. Ou seja, enquanto o testador vive, o testamento não tem força de lei. Isso quer dizer o quê? Que enquanto Jesus estava vivo, ainda não tinha se iniciado o período do Novo Testamento, não, irmãos. Eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia, queridos. Quer ver? Olha só, primeiro vamos ver essa fala de Jesus, só para não ficar nas minhas palavras, para você entender, irmãos? O contexto do que eu estou aqui passando para vocês dentro da palavra de Deus, contextualizando aqui a palavra de Deus. Amém, queridos? Olha só, vamos ver aqui, irmãos. Aqui em Marcos capítulo 11, versículo 17, diz assim: e os ensinava dizendo, ou seja, Jesus, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tendes feito covil de ladrões. Amém, queridos? Então aqui Jesus confirma, se referindo ao segundo templo dos judeus, que sim, que aquela era a casa de Deus, que seria chamada casa de oração. Amém, queridos? Mas também no próprio Novo Testamento, há passagens que agora os discípulos estão pregando que as pessoas é que eram casa de Deus, habitação de Deus, irmãos. A gente vai ver isso aqui. Olha só, queridos, como está escrito aqui, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, irmãos: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, irmãos, tá vendo aqui, queridos? Então aqui no próprio Novo Testamento a gente viu que agora os discípulos, no caso aqui Paulo escrevendo para os Coríntios, dizendo que eles eram o templo de Deus e que o Espírito de Deus habitava onde, irmãos? Neles, nas pessoas, em vós, e não mais no templo. Mas aí, como é que fica agora, irmão? Jesus fala que o templo era a casa de oração. Paulo está falando aqui para os Coríntios que
Eles eram o templo de Deus. Irmãos, é simples e a própria Bíblia se comprova. Sabe por quê? Lembra quando eu falei para vocês agora de que um testamento só tem validade com a morte do testador? Então aqui nós temos dois períodos, irmãos. Jesus, que ainda estava na antiga aliança, quando ele falou aquilo, ainda operava a antiga aliança, a lei de sacrifício, como exemplo que eu dei. No entanto que ele expulsou os cambistas que vendiam animais, sim, para perdão de pecados. Mas depois que Jesus morreu, agora entrou quem? Em vigor a nova aliança, onde Deus já não habitava mais no templo de pedra, aquele templo que foi erguido pelos judeus, mas em pessoas, irmãos, como está escrito aqui, a gente vai ver isso aqui agora. Olha só o versículo que resolve isso, que tira a tua dúvida, para te trazer à luz, o teu entendimento e você entender agora. Por que Jesus falou aquilo se referindo ao templo e por que os apóstolos pregaram que as pessoas eram casa de Deus? Justamente por isso aqui, irmãos, olha só. Aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 16, diz assim, irmãos: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Tá vendo só, irmãos? Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Viram aqui, irmãos? Então um testamento só tem força, validade com a morte do testador. O que isso quer dizer, queridos? Que o Novo Testamento começou quando Jesus ele começou o ministério dele? Não! Jesus ainda estava na antiga aliança. É por isso, irmãos, que Jesus em muitas coisas ele disse: eu vim cá para cumprir a lei. Entende, queridos? Então é por isso que em algumas passagens a gente vê Jesus mandando as pessoas cumprirem a lei. Como foi o exemplo daquele rapaz que foi curado e que Jesus mandou se apresentar ao sacerdote e que ele apresentasse uma pombinha, um animal, como dizia a lei de Moisés, como oferta pela cura dele. Entende, queridos? Mas não foi Jesus que tinha curado, sim, mas Jesus fez isso. Em alguns casos Jesus fazia isso para dar exemplo de que ele veio para cumprir a lei. Entende por que Jesus, quando falou dos dízimos, repreendendo os fariseus, olha, vocês dão dízimo do cominho, do coentro, né? das ervas, né? Mas não praticam o amor e a misericórdia. Entendeu por que Jesus ainda falou de dízimo para os fariseus, irmãos? Do cominho, do endro e do coentro? Porque ele estava na antiga aliança. Dízimo era uma prática da antiga aliança. Entendeu por que agora também na nova aliança os discípulos nem sequer tocaram mais o nome dízimo? Porque ficou para trás, irmãos. E como foi o caso aqui, quando Jesus falou, se referindo ao templo, que ele trouxe aquela passagem do Antigo Testamento dizendo que essa é minha casa e será chamada por todas as nações casa de oração. Mas por que Jesus falou aquilo? Porque ele estava na antiga aliança, porque a partir da morte dele foi que o Novo Testamento passou a ter validade, como nós lemos aqui. E agora, na nova aliança, no Novo Testamento, casa de Deus, como nós lemos, quando o apóstolo escreveu para os coríntios, irmãos, falando que eles agora eram casa de Deus, templo de Deus. E não só tem essa passagem não, tantas outras, irmãos, que fala que agora Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas. E essa própria declaração quem deu? O primeiro mártir, que foi Estevão, quando ele pregando e foi preso pelos fariseus lá no templo, né, quando ele foi interrogado, ele falou na cara dos fariseus, dos sacerdotes: Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas. Ele falou isso para os sacerdotes que eram cultuadores de templo, irmãos. E por isso ele foi morto. Porque acharam isso uma afronta. Ele está afrontando o templo. Mas eles não entendiam que agora, na nova aliança, a morada de Deus era o ser humano. Onde Jesus tirou a habitação de Deus, que era confinada aos templos de pedra, transferindo agora para o ser humano. Entende, irmãos? Então por que no Novo Testamento Jesus falou aquilo e os apóstolos falaram diferente, que a habitação de Deus era no ser humano, como nós vimos aqui? Eles estavam se contradizendo ou contradizendo o que Jesus falou? Não, irmãos, mas havia aqui
uma diferença de períodos. Jesus estava na antiga aliança, mas depois que ele morreu, como testador, então o testamento, o Novo Testamento passou a ter validade, como nós lemos aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 16, que agora passou a valer o Novo Testamento, ou seja, por isso que agora no Novo Testamento, casa de Deus são pessoas, casa de Deus é eu e é você, onde Deus habita. Então, irmãos, falar que a estrutura, o templo, como até hoje se ensina por aí, queridos, no sistema religioso, irmãos, contradiz a palavra, porque não mais a estrutura, não mais as edificações que o homem cria, tem uma placa, ele registra em cartório, é mais a habitação de Deus. Não, não, irmãos. Nós vimos aqui que na nova aliança, Deus habita, sabe aonde? Aqui, ó, em mim e em você. Então eu, nesse momento, eu estou falando aqui com casas de Deus. Cada um de vocês que estão me ouvindo nesse momento, se sinta abençoado. Eu poderia até dizer se sinta importante, porque é você que é a casa de Deus, ele está em você. Então se a casa de Deus tem que ser cuidada, tem que ter investimento na casa de Deus, tem que arrumar a casa de Deus, deixar ela adornada, bonita, abençoada, bem cuidada, essa seria a palavra certa. Essa casa de Deus é você, meu irmão, minha irmã, como eu li para você aqui na palavra de Deus, e não uma estrutura de pedra e cimento, não. Ali poderia se dizer, irmãos, que, se quisessem dizer, poderiam chamar de ponto de encontro, local de encontro, mas não casa de Deus. Casa de Deus sou eu e você. Como nós lemos aqui em Coríntios, quando Paulo escreveu para os coríntios: acaso não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Então, isso é o que a palavra nos ensina na nova aliança, aonde Deus ele mora, irmãos. Em mim e em você. Nosso corpo, nossa alma é a morada de Deus. Amém, queridos? Então vocês entenderam agora, irmãos, por que Jesus falou aquilo e por que os apóstolos já não falaram mais que o templo era a casa de Deus, mas pessoas, porque houve essa diferença de tempo, de período, que como nós lemos aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 16, que o Novo Testamento começou realmente a ter validade, irmãos, após a morte e ressurreição de Jesus. Aí iniciou-se o Novo Testamento, não mais casa de Deus sendo a estrutura. Por isso que nem se falaram mais em dízimo. Por quê? Porque ele já não tinha mais a estrutura de pedra para se dar dízimo, porque não tinha mais levita, porque agora o nosso sacerdote não são os levitas que ministravam no templo de pedra que precisavam comer o dízimo. Não, irmãos, nosso sacerdote hoje que opera na casa de Deus aqui, ó, e aí, onde é você, esse sacerdote se chama Jesus. Amém, queridos? Que comparece perante a Deus e intercede por nós, como a própria palavra nos ensina, que Ele é o nosso único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Amém, queridos? Irmãos, espero que você tenha entendido essa passagem, essa palavra. Espero que você, meu irmão, minha irmã, tenha compreendido essa passagem da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente. Se inscreve no canal clicando no botãozinho inscrever-se, deixa um like, que Deus te abençoe em nome de Jesus.